Bom dia, alunos do Secoca. Nessa nossa videoaula de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante na parte de matemática, tudo bem? Vamos falar sobre as unidades de medidas, mas antes de tudo vamos falar sobre as grandezas, ok? Mas em resumo, o que seria uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que a gente possa medir, é tudo que pode ser medido. Como assim? Exemplo, o comprimento. Você pode medir o comprimento de um lápis, o comprimento de um quadro. A massa, de certa forma, que seria o nosso peso, tem como medir, ok? A temperatura é uma grandeza, porque eu posso medir a temperatura para saber quantos graus está. A área, eu posso medir a área de um local que ocupa. Volume, eu posso medir quanto de volume tem dentro de um recipiente, dentro de um copo, de uma garrafa. O tempo, eu posso medir o tempo através das horas, minutos, segundos e assim por diante. Velocidade, eu posso medir quantos quilômetros por hora um carro está andando, quantos metros por segundo um objeto está percorrendo e assim por diante. Então, em resumo, o que é grandeza? É tudo aquilo que eu posso medir, tudo bem? Só que, a partir das grandezas, surgiu o quê? Umas unidades de medidas. Como assim? Se a grandeza é aquilo que eu posso, é tudo aquilo que eu posso medir, a unidade de medida seria como que eu vou medir isso? Qual seria o padrão para medir isso? Antes de usar os padrões usados das unidades de medidas atualmente, antigamente existiam algumas unidades de medidas meio diferentes, ok? Exemplo, a palma da mão. Teve épocas, há milhares de anos atrás, que eles usavam a palma do rei como unidade de medida. Como assim, professor? Igual exemplo, aqui eu tenho um comprimento desse meu quadro. Ele media, exemplo, através da palma. Então eu fazia o quê? Tinha uma palma, duas palmas, três palmas. Então, o comprimento desse quadro é o quê? São três palmas de mão, ok? Então, qual seria a unidade de medida? A palma da mão. Então, era aquilo que eu estava medindo. Estou usando aquilo como uma base, tudo bem? Não é que naquela época eles tinham a palma da mão do rei. Eles tinham, de certa forma, um toquinho, que era o tamanho certinho da palma do rei, que eles usavam aquilo ali como uma unidade de medida. Um padrão para ser medido. Tudo bem? Show de bola? Ok? Mesma coisa do pé, ok? Hoje em dia fala um pouco disso, tipo, o avião está a 50 pés de altura, a 2.000 pés de altura e assim por diante, ok? Então vamos lá. Então para a gente medir uma grandeza, a gente precisa o quê? De uma unidade de medida padrão. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês muito importante. Igual exemplo, a questão de massa. Massa, ela é uma grandeza. Eu posso medir a massa. A massa é como se fosse o nosso peso, tudo bem? Massa e peso estão andando um de lado com o outro, ok? De mãos dadas. Beleza. Quais unidades de medidas eu posso ter da massa? Eu posso ter o quê? Eu posso ter gramas, eu posso ter quilogramas, eu posso ter tonelada, ok? E assim por diante. Tá, professor, como assim? Cada unidade de medida deve ser usada de maneira correta dependendo da minha situação. Finge, por exemplo, que eu quero pesar uma pessoa. Se eu peso uma pessoa, vou fazer o quê? A medida da massa dessa pessoa em gramas? Não. Por quê? É uma unidade de medida muito pequena para eu poder usar para medir uma pessoa, uma criança. E qual unidade de medida eu usaria mais ideal? Eu não usaria o gramas, eu usaria qual? O quilogramas, ok? Então, beleza, se eu fosse medir, exemplo, o peso ou a massa de um objeto, eu faria o quê? Eu usaria quilogramas, se ele for um pouquinho mais pesado, tudo bem? Outro exemplo, na questão, se eu quisesse medir, eu tenho um punhado de areia na minha mão. Tem um pouquinho assim de areia na minha mão. O que seria mais ideal eu pesar esse meu punhado de areia? É usar o quê? Toneladas? Não. Quilogramas? Não. Eu poderia medir o quê? Em gramas, porque é uma quantidade pequena de massa, ok? Então, dependendo do que você estiver medindo, você tem que usar uma unidade de medida específica, tudo bem? Se eu vou usar grama, se eu vou usar quilograma, toneladas e assim por diante, tudo bem? Mesma coisa, se eu quero pesar, exemplo, um navio. Um navio é muito grande e muito pesado. Então, um navio, ele é o quê? Vou pesar um navio em gramas? Não. Em quilogramas? Também não. O navio ele é muito grande, ele é muito pesado. Então, eu preciso o quê? De uma unidade de medida muito grande, que seria quem? Seria as toneladas, ok?
Então, eu mediria o quê? Em toneladas esse meu navio, tudo bem? Então, vamos lembrando assim, olha, cada grandeza tem suas unidades de medidas, ok? Então, vamos lá. Cada grandeza, ó, que a grandeza minha era a massa, e quais unidades de medidas eu tinha? Eu tinha quilograma, grama, tonelada e assim por diante, tudo bem? Outro exemplo para vocês é a questão... vamos lá. A grandeza, massa. Massa não, acabei de falar de massa, foi não, perdão. Grandeza, comprimento. Tudo bem? Beleza. Essa aqui é a minha grandeza, comprimento. Eu posso medir o comprimento, ok? Quais unidades de medidas eu posso usar? Exemplo, comprimento. Eu posso usar o metro, centímetro, quilômetro, tem decímetro, centímetro, milímetro e assim por diante, ok? Vou usar só isso aqui como exemplo. Comprimento. Então, beleza. Comprimento é uma grandeza. Quais unidades de medidas eu posso usar? Eu posso usar metro, centímetro, posso usar milímetro, quilômetro e assim por diante. Da mesma forma, acontece o quê? Toda unidade de medida deve ser usada de maneira específica dependendo da situação. Como assim? Exemplo, se eu quero medir, esse meu piloto aqui. Uma pergunta, eu vou medir esse piloto aqui na unidade metro? Vou usar o metro? Não, por que eu não vou usar o metro? Porque aqui é um objeto pequeno, então eu não posso usar uma unidade muito grande para medir esse meu objeto. Então, que unidade seria ideal para medir esse piloto? Eu usaria a unidade de centímetros, ok? Da mesma forma, se eu quisesse, exemplo, medir a minha altura. Eu vou medir minha altura em centímetros? Não, centímetro é uma unidade muito pequena para eu medir a minha altura. Então, que unidade eu usaria aqui do comprimento para usar? Eu usaria o metro. Então, para medir a minha altura, eu usaria que unidade? Eu usaria metro. Então, sempre pensando assim, olha, cada grandeza eu tenho unidades específicas para determinadas situações que eu devo usar. Da mesma forma, se eu quiser, exemplo, falar, eu quero medir a distância da minha casa até, exemplo, a minha escola, fingindo que a minha escola é um pouco distante. Eu vou medir essa distância em centímetros? Não, não dá. Centímetros é uma unidade muito pequena para medir essa distância tão grande. Tem que fazer o quê? Usar uma unidade de medida maior. Essas aqui, qual é a maior que eu tenho? Tenho quilômetros. Então eu posso ver o quê? Posso medir essa distância da minha casa até a escola em quilômetros, ok? Então lembrando, ó, toda grandeza tem algumas unidades de medidas específicas para determinada situação. Então por isso que tem várias unidades de medidas. Por isso que igual ao comprimento tem a unidade metro, decímetro, centímetro, milímetro, quilômetro e assim por diante. Por quê? Porque cada unidade de medida dessa grandeza deve ser usada em uma situação específica, que não seria muito útil você medir. Imagine você medir a distância, exemplo, da minha casa até a escola em centímetros. Ia dar um número gigantesco, ok? Então, seria ideal o quê? Usar uma unidade maior. Por isso que foram criadas unidades de medidas diferentes de cada grandeza, ok? Seja comprimento, seja temperatura, seja massa, ok? Seja velocidade, tudo bem? Tranquilo, então. Para isso, com essas grandezas todas, foi criado o quê? O SI. O que é o SI? É o Sistema Internacional de Unidades. Como assim? É, de certa forma, um método de padronizar as unidades de medidas. Como assim? Eu tenho, exemplo, as unidades de medida, as grandezas. Exemplo, comprimento. Tenho a área. Tenho volume. Tenho tempo. Tenho massa. Tenho velocidade. Tenho vazão. Tenho temperatura. Entre outras grandezas. Tudo bem? Vamos lá. O que seria o sistema internacional?
é determinar uma unidade de medida padrão, ok? No mundo inteiro. Como assim? No Sistema Internacional de Unidades, o comprimento vai ser usado em que unidade de medida? Ele vai ser usado no metro. Então, no Sistema Internacional, o comprimento é usado o quê? Em metros, tudo bem? Isso no Sistema Internacional. A área é usado o quê? Através do metro quadrado, tudo bem? Então, qual é o Sistema Internacional de Unidades? Então, qual seria, de certa forma, a unidade de medida usada padrão no mundo inteiro? Seria o quê? Metro quadrado a área. Mesma coisa do volume, que seria o quê? O metro cúbico, tudo bem? Então, cada unidade de medida que eu estou colocando aqui, de cada grandeza, é o quê? É o padrão utilizado no mundo todo. Se não for no mundo todo, na grande parte dele, tudo bem? O tempo, o Sistema Internacional de Unidade diz o quê? Que a unidade de medir tempo mais usada no mundo inteiro seria o quê? Padronizada é o segundo. A massa é qual? É o quilograma. A velocidade é o quê? Metros por segundo. Como assim, professor? Metros por segundo? É quantos metros aquele objeto percorre em um segundo, tudo bem? Quantos metros ele vai percorrer a cada segundo que passa, tudo bem? Vazão. Vazão é qual o sistema internacional usado? Metro cúbico por segundo. Como assim, professor? Metro cúbico por segundo. O que é metro cúbico? Metro cúbico é o quê? O volume. Vazão seria o quê? Medir, exatamente, tem um cano seu de água. O cano vem da empresa de água, sei lá, da SEDAI, vem da rua para sua casa. Ele vem com uma certa velocidade. Essa velocidade, essa quantidade de água que entra pelo tubo com o passar do tempo é chamado o quê? De vazão. Que é o quê? Metro cúbico por segundo. Seria o quê? O volume de água, exemplo, passado naquele tubo por segundo, tudo bem? Isso seria uma vazão, tudo bem? Temperatura, a padrão usada é o quê? É graus Celsius. Não é que em todo mundo usa o grau Celsius, mas em grande parte do mundo é usado o quê? Grau Celsius, tudo bem? Então aqui seria o quê? O Sistema Internacional de Unidades, ok? Seriam as unidades de medidas padrão de cada uma dessas grandezas, ok? Show de bola? Bem simples, ok? Então lembrando, ó, grandezas é tudo aquilo que pode ser medido. E toda grandeza possui o quê? Unidades de medidas diferentes, seria formas diferentes de medir. Aquele exemplo aqui, comprimento, que seria unidade de medida, seria formas diferentes de medir o comprimento. Eu posso medir usando o padrão metro, ou centímetro, ou milímetro, e assim por diante. Mesma coisa, do tempo, eu posso medir usando segundos, posso medir usando minutos, ou posso medir usando horas, ok? Igual exemplo, quero medir o tempo que uma pessoa pisca. Eu posso usar horas? Não, a pessoa pisca rápido, você não percebe. Eu tenho que usar o quê? Segundos, ou até unidades menores que essas, ok? Então vamos lá. A próxima parte que a gente vai falar desse vídeo sobre o quê? Vamos especificar as unidades de medida de comprimento. Vamos falar primeiramente, principalmente, dessas unidades. Dessa unidade, quer dizer, né? Ó, as unidades de medida de comprimento. Sabemos o quê? Que as unidades de medida de comprimento, no Sistema Internacional de Unidades, ok? Qual unidade geralmente nós usamos para medir comprimento? Usamos o metro. Então, vou colocar M de metro, tudo bem? Então, vamos lá. Nós vamos estudar quem? Os múltiplos, ó. E sub como nós temos o padrão metro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos estudar os múltiplos e submúltiplos do metro. Por quê? Nós aprendemos o quê? Que o metro é apenas uma unidade de medida de comprimento. Temos outras. Nós temos unidades de medidas maiores e menores que o metro, ok? Então, ó, quando estamos falando sobre os submúltiplos, ok? O que seriam os submúltiplos? Seriam as unidades de medidas menores que o metro. Um exemplo de um submúltiplo do metro: centímetro. Centímetro não é menor que o metro? Milímetro. Milímetro não é menor que o metro? Isso aqui são exemplos de
submúltiplos da unidade de medida de comprimento, metro. O que seriam múltiplos? Múltiplos seriam grandezas maiores do que metro. Exemplo, quilômetro. Quilômetro é bem maior. Então, exemplo o quê? Os múltiplos são quem? São os maiores que o metro. Seria exemplo, quilômetros, quilômetros e assim por diante. Tudo bem? Show de bola? Por que é importante aplicar os múltiplos e submúltiplos de uma unidade de medida, como exemplo do comprimento? É igual nesse aqui que eu falei para vocês, dando um exemplo para vocês. Se eu quero medir a extensão de uma ponte, o comprimento de uma ponte, de uma ponta para outra, eu não posso só usar a unidade de comprimento metro. Mesmo ela sendo no SI, mesmo ela estando no Sistema Internacional de Unidades, sendo a unidade de medida mais utilizada, nessa situação não é, como pode dizer, muito certo, né, muito eficaz usar essa unidade de medida metro nessa situação, que seria, exemplo, medir o comprimento de uma ponte, que passa carros, ok? Ou de um viaduto. Eu uso o quê? Acaba tendo que usar o quê? Um múltiplo do metro, que eu usaria o quê? Quilômetros. Então eu usaria o quê? O múltiplo do metro para usar essa medida, para descobrir o quê? Esse comprimento dessa minha ponte. Tudo bem? Ou a mesma coisa, se eu chego e quero medir um fio de cabelo, quero saber o comprimento de um fio de cabelo. Arranquei o fio de cabelo, quero medir o comprimento desse fio de cabelo. É eficaz eu usar o metro para poder descobrir qual o comprimento desse fiozinho de cabelo? Não, é um objeto muito pequeno, não preciso usar uma unidade tão grande que seria o metro. Eu usaria quem? Acabaria usando um submúltiplo do metro, que seria o quê? Eu posso usar o milímetro, eu posso medir um fiapo de cabelo usando a unidade milímetro, tudo bem? Então sempre lembrando, ó, cada unidade de medida ela é usada em uma situação em específico, tudo bem? Cada grandeza tem várias unidades de medidas onde em determinada situação é mais fácil usar, é mais eficaz usar essa unidade do que a outra. Nem sempre eu vou usar o metro como unidade de medida. Eu posso acabar usando um múltiplo do metro, que seria grandezas maiores que o metro, ou submúltiplos do metro, que são grandezas menores que metro, para medir um certo elemento. Tudo bem? Show de bola? Show de bola. Uma curiosidade de diferença de múltiplos e submúltiplos específicos que a gente não usa tanto. Exemplo. Tá, professor. O maior múltiplo do metro que eu conheço é o quilômetro. Quilômetro é grande pra caramba. 1 quilômetro tem 1000 metros. Tem um exemplo. Tá, professor, mas se eu fosse falar uma coisa maior do que isso? Chegasse, vamos falar sobre planetas e constelações. Vamos falar sobre tamanhos de planetas. Quando começa a falar de um objeto tão grande, mas tão grande, falar de quilômetros acaba se tornando uma grandeza pequena. Eu acabo tendo que usar o quê? Um múltiplo diferente. Seria o quê? A unidade astronômica. Que é o quê? Uma unidade para medir os astros, os planetas e assim por diante. Por exemplo, ó, uma unidade astronômica equivale a isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. 1000, milhão. Então, uma unidade astronômica equivale a quanto? A 150 bilhões de metros. Não é uma unidade muito grande? Sim, mas essa unidade astronômica é eficaz quando eu estou medindo planetas, ok? Planetas são gigantescos, ok? Se existe uma extensão, o comprimento de um planeta, a circunferência que tem um planeta, fazer essas medidas muito grandes, eu acabo tendo que usar o quê? Unidades muito grandes. Quilômetro aqui se torna uma coisa irrelevante, se torna uma unidade pequena, ok? Então acaba tendo que usar uma unidade muito grande. Exemplo, é só uma curiosidade, unidade astronômica. Uma unidade astronômica equivale ao quê? A 150 bilhões de metros, ok? Então lembrando, ó, em cada situação eu tenho que usar uma unidade de medida em específico. Como exemplo, aqui eu usei a unidade astronômica, porque eu estou falando o quê? De objetos gigantescos, maior que o nosso planeta se bobear. Então, o quilômetro acaba se tornando uma unidade não viável, acaba se tornando uma unidade pequena. Então, eu tenho que usar o quê? Uma unidade múltipla do metro, só que maior que o quilômetro. Tudo bem? Essa aqui não é tão usada. Mas igual outro exemplo. Aqui é um exemplo muito grande de um múltiplo do metro.
Vou botar um exemplo agora de um submúltiplo de um do metro, ok? Um submúltiplo do metro. Seria um micrômetro. Um micrômetro. É um micrômetro. Ele equivale a isso aqui, ó. Caramba, só. Um micrômetro equivale a quanto? A 0,00001 metro. Então, é uma medida muito pequenininha, muito pequenininha. Tá, professor, isso aqui é um submúltiplo do metro. Ele é menor que o metro, não é? Então, ele é 0,00001 metro. Então, professor, para que eu uso esse micrômetro para poder fazer essas medidas? Esse micrômetro seria o quê? Seria uma unidade para medir bactérias, para medir células. Então, quando eu estou medindo coisas muito pequenas, elementos muito pequenos, microscópios, eu acabo tendo que usar o quê? Uma unidade de medida diferente de comprimento. Porque para mim 1 milímetro se torna gigantesco quando eu estou medindo uma célula. Ok, por exemplo. Então eu acabo tendo que usar o quê? Uma unidade de medida diferente. Usando o quê? O micrômetro. Tudo bem? Show de bola? Show de bola. Agora, em específico, vamos falar sobre os mais usados, os múltiplos e submúltiplos do metro. Tudo bem? Vou começar falando sobre os múltiplos. Ok? Olha o exemplo dos múltiplos do metro. Então, o que? São aquelas grandezas que são maiores do que o metro. Tudo bem? Vamos falar exemplo. Decâmetro. Vou dar um espacinho aqui. Tudo bem? Turma, vamos lá. Vamos falar sobre as unidades múltiplas do metro. São unidades o quê? De medidas maiores do que o metro. Ok? Decâmetro. A sigla do decâmetro escreve como? Como DAM. Então, DAM significa o quê? Decâmetro. Hectômetro. A sigla significa o quê? HM. HM é a sigla que representa o hectômetro. E quilômetro, todo mundo já conhece, né? KM significa o quilômetro. Beleza, professor, mas por que o decâmetro, hectômetro e quilômetro são múltiplos do metro? São o quê? São unidades de medidas que são maiores que 1 metro. Por quê? Um decâmetro equivale a quanto? Equivale a 10 metros. Então seria o quê? 10 vezes 1 metro. Então significa o quê? Um decâmetro equivale a quanto? A 10 metros. Então cada decâmetro que eu estou falando representa o quê? 10 metros. Por exemplo, se eu falo que o meu objeto tem... Vamos lá, deixa eu ver. Tá simples. 12 decâmetros. O que eu tenho? Eu quero saber quantos metros eu vou ter. Primeiramente, eu estou falando o quê? Cada decâmetro que eu estou medindo tem quantos metros? Tem 10. Se eu tivesse 2, seria quanto? 2 vezes 10. Ok? Que daria 20. E assim por diante. Mas eu tenho 12 decâmetros. Cada um desse decâmetro vale quanto? 10 metros. Então eu tenho o quê? 12 vezes 10, porque cada decâmetro é 10 metros. 12 vezes 10 dá quanto? Dá 120 metros. Então, quando eu falo 12 decâmetros, automaticamente estou falando o quê? Que são 120 metros, ok? Tá, professor, e se fosse o inverso? Eu desse para você em metro e quisesse em decâmetro. Perceba, do decâmetro para metro eu fiz o quê? Daqui para cá eu multipliquei por 10. Não fiz? Não fiz isso? O contrário, 120 metros para decâmetro, eu faria o quê? Eu dividiria por 10, ok? Bem simples, ok? Decâmetro para metro, eu multiplico por 10. Metro para decâmetro, eu divido por 10, ok? Show de bola? Bem simples, né? Mesma coisa do hectômetro. O que acontece? Um hectômetro equivale a quanto? Equivale a 100 metros. Então, tem 100 vezes 1 metro. Então, eu tenho quanto? 100 metros.
Então, sempre quando eu falar em hectômetro, eu falo, eu tenho 1 hectômetro. Então, cada hectômetro que eu estou falando equivale a quantos metros? A 100 metros. Se eu falasse, exemplo, que eu tenho 5 hectômetros, e eu quero saber quantos metros isso equivale. Lembra, cada hectômetro, cada um deles, equivale a 100 metros. Se eu tenho 1 hectômetro, 100 metros. Se eu tenho 2 hectômetros, tenho 200 metros. Se eu tenho 3, 300 metros. E assim por diante. Mas quantos hectômetros eu tenho? Eu tenho 5. Cada um deles vale quanto? 100 metros. Então eu tenho quanto? 5 vezes 100, que é o quê? 500 metros. Então 5 hectômetros equivale a quanto? A 500 metros. Show? Então lembrando, para passar de hectômetro para metro, eu faço o quê? Eu multiplico por 100. Bem simples. O inverso, eu faço o quê? Se eu tenho 1 metro e quero ir para hectômetro, em vez de eu multiplicar por 100, o inverso seria o quê? Dividir por 100. Então, se eu te der para você uma unidade de medida em metro e quiser em hectômetro, basta fazer o quê? Dividir por 100. Show? Show de bola. Vamos lá. Quilômetro. Cada quilômetro possui quantos? 1000 metros. Então tem o quê? 1000 vezes 1 metro. Então tem o quanto? 1000 metros. Então cada quilômetro equivale ao quê? A 1000 metros. Se eu falo para vocês que eu andei 200 quilômetros, quantos metros eu andei? Fácil. Cada quilômetro equivale a 1000 metros. Então basta fazer o quê? Pegar esse 200 e multiplicar por 1000. Então vai ter quanto? Nossa, ficou ruim para fazer aqui, né, turma? Desculpa. Então ficou como? Então 200 quilômetros possui quanto? 200.000 metros. Ok? Ah, professor, se for o contrário, dá para você em metro e quero em quilômetro. Se daqui para cá eu multipliquei por 1000, de metro para quilômetro eu faço o quê? Eu faço o inverso. Qual é o inverso da multiplicação? A divisão. Então eu vou dividir por 1000. Então, se pegando esse 200.000 e dividindo por 1000, vai dar quanto? 200 quilômetros. Ok? Então aqui são exemplos de múltiplos do metro. São grandezas o quê? Maiores do que o metro. Show? Vamos falar sobre os submúltiplos. Ok? O que seriam submúltiplos do metro? São o quê? São as unidades menores que o metro. Ok? Primeiramente, a sigla decímetro é o quê? É o dm, decímetro. Centímetro seria quem? O cm, de centímetros, e milímetro seria o mm. Ok? Então, beleza. Como são grandezas menores que o metro, acontece o quê? O que seria um decímetro? Seria o quê? Seria 1/10 do 1 metro. Seria 1/10 de 1 metro. Seria o quê? Seria 1/10 vezes 1 metro. Seria a mesma coisa que o quê? Pegar esse 1 metro, o que seria uma fração vezes um número? Pegaria 1 vezes 1, 1. Ficaria como? 1 dividido para 10. 1 dividido para 10 daria quanto? Daria 0,1. Então, cada decímetro significa o quê? Vale 0,1 metros. Ok? Agora vamos para os centímetros. O que seria 1 centímetro? Seria o quê? 1 centésimo de 1 metro. Então seria o quê? Seria 1 centésimo de 1 metro. Então o que eu faria? Eu pegaria esse 1 metro, ó, 1 vezes 1, 1, dividido para 100. Teria que pegar esse 1 metro e dividiria para 100. Daria quanto? Daria 0,01 metros. Então, 1 centímetro equivale ao quanto? A 0,01 metros. Ok? O que seria 1 milímetro? Equivale a quanto? Ele equivale ao quê? A 1 milésimo de 1 metro. Então seria o quê? 1 sobre 1000 vezes 1 metro. Então eu pegaria esse 1 metro e dividiria quanto? Por 1000. Daria quanto? 0,001
metro. Então, 1 milímetro equivale a quanto? A 0,001 metros, ok? Igual exemplo. Professor, se eu quiser esse exemplo, decímetro. Eu tenho unidade em decímetro que ela vou colocar para metro. Exemplo, eu tenho 12 decímetros. E eu quero colocar essa unidade para metro, quero passar para metro. O que eu faço? O que seria o decímetro? Não é 1/10 do metro? Então eu pegaria esse decímetro para passar para metro, eu faria o quê? Eu pegaria e dividiria por 10. Seria se que o decímetro não é 1/10, então eu pegaria esse 12 e dividiria por 10. Dividindo por 10 vai dar quanto? Vai dar 1,2 metros. Professor, se eu quisesse fazer o contrário, de metro para decímetro, eu faria o contrário, ó. Ao invés de dividir por 10, eu multiplicaria por 10. Show? Show de bola. Ah, professor, se eu tivesse aqui, olha, 153 centímetros e quero passar para quê? Para metro. O centímetro, né, seria 1/100. Né? Minha coisa de pegar esse metro e dividir por 100. Então é só pegar esse número aqui e dividir por 100. Então vai dar quanto? Vai dar 1,53 metros. Então 153 centímetros, mesma coisa que o quê? 1,53 metros. Lembrando, turma, multiplicar por 10, 100 ou 1000, dividir por 10, 100 ou 1000, é só andar com a vírgula. Né? Dividindo por 100, ó, não estou dividindo por 100. Então vou fazer o quê? Vou com a vírgula para a esquerda. Quantas casas? 2, porque eu tenho 2 zeros. Então eu mando uma casa, 2. Parei a vírgula. Pronto. 1,53. Show? Mesma coisa do milímetro. Se eu tenho um exemplo. 26 milímetros, ok? E quero passar isso aqui para metros. O que é 1 milímetro? Não seria 1 milésimo? Nem eu consigo pegar esse número aqui e dividir por 1000. Então só fazer o quê? Ó? Pego 26, quero dividir por quanto? Por 1000. Quantos zeros eu tenho? Eu tenho 3. Se eu estou dividindo, a vírgula vai para a esquerda. Quantas casas? 3 casas. Então vão dar quantas? 1, 2, 3. Coloca a vírgula, 0. Então fica como? 0,026 metros. Ok? Show de bola? Bem simples, turma. É só lembrar, aqui são exemplos de submúltiplos do metro. São o quê? São unidades menores que o metro. Lembrando, ó, de milímetro para metro, só dividir para 1000. Centímetros para metro, só dividir por 100. Decímetro para metro, só dividir por 10. E o contrário, você faz o quê? Multiplica. Metro para decímetro, multiplica por 10. Metro para centímetros, multiplica por 100. Metro para milímetros, multiplica por 1000. Foi? Tranquilo? Bem simples então, né, turma? Então agora, para finalizar, vamos ver os exercícios que a gente precisa fazer sobre esses assuntos, ok? Quero que vocês façam os exercícios do livro das páginas 8 e 9 e das páginas 12 até a página 14. Lembrando, nós estamos na unidade 6, ok? Do livro. Acabamos a unidade 5, agora estamos na 6, ok? Qualquer dúvida sobre o assunto, turma, é só me perguntar, ok? Até a próxima videoaula.